Hoje mais cedo eu conversei com a advogada Maria Silvia Oliveira, que é presidenta do GLEDES, o Instituto da Mulher Negra, e da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Ela fala sobre a violência que historicamente extermina vidas negras no Brasil. Doutora Maria Silvia, boa tarde. Muito obrigada por estar conosco aqui no jornal. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite. Infelizmente, neste Dia da Consciência Negra, nós temos que falar de violência e mortes contra negros. E casos de espancamentos em supermercados já aconteceram antes e inúmeras vezes em situações de invisibilidade, né? Neste momento, o diferencial é justamente esse, não, doutora? A nossa possibilidade e ação efetiva de pressionar contra esses acontecimentos. Exatamente. E o que chama atenção, inclusive nesse caso específico, Joyce, que eu fico pensando é que a cena toda foi gravada, ainda bem que foi gravada, né? Mas, até para poder criminalizar efetivamente as pessoas que cometeram esse crime, mas a gente não vê ninguém esboçando qualquer reação ou tentando tirar, né, aqueles homens de cima do João, que foi espancado até a morte, né? E isso causa uma perplexidade e nos mostra o quão naturalizado está, né, se tornou a gente ver pessoas negras morrendo nesse país, né? Nós perdemos um jovem negro a cada 23 minutos e isso não causa nenhum tipo de comoção. Eu acho que isso é bastante assustador em pleno século XXI, para dizer o mínimo. A gente mostrou anteriormente a ação violenta de vigilantes, seguranças, mas esta também é uma pauta muito debatida em relação à violência policial, na abordagem policial. Como mudar essa conduta? Olha, eu tenho participado de alguns grupos de estudo aí, exatamente conversando sobre letalidade policial e quais as medidas que nós poderíamos, né, cobrar do nosso executivo, né, tanto estadual quanto federal. E a primeira coisa é cuidar da impunidade. Essas pessoas que cometem esses assassinatos, esses crimes, eles deveriam ser exemplarmente punidos, não é? O problema é que que atuam, né, com essa cortina de fumaça, vamos dizer assim, que é o confronto, né? Sempre estão alegando que aquela vítima, aquela pessoa, aquele jovem assassinado estava em confronto com a polícia. E nem sempre isso é verdade, porque nós temos vários casos, e aí a gente pode citar o menino morto dentro de casa no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, agora, muito recentemente, um menino que levou 2 tiros nas costas em cima de uma motocicleta ou uma bicicleta, enfim. Nós precisamos pensar numa polícia mais cidadã, uma polícia mais comunitária, nós precisamos pensar em segurança humana. E quais medidas jurídicas seriam cabíveis, então, nesses casos que a gente está mostrando agora, que são apenas alguns num universo de casos? Quais seriam as medidas cabíveis às instituições, aos vigilantes, à corporação? Certamente haverá uma investigação, não é? No âmbito da polícia militar, né? No caso aí do Rio Grande do Sul, o policial estava fora de serviço. Então, ele será julgado e esperamos criminalizado por sua conduta na justiça comum, não é? Mas quando esses assassinatos acontecem, quando o policial está em serviço, quem vai cuidar da investigação e da possível punição é a justiça militar, né? E aí nós enfrentamos alguns problemas, porque é a corporação que está julgando,
né, e investigando a própria corporação, né? Em alguns casos, isso pode ser um problema, mas é isso que vai acontecer. Depois de tantos anos atuando na militância e debruçada nos estudos das questões raciais, qual é, no seu entendimento, o caminho que vai nos levar a uma mudança de mentalidade, que vai nos aproximar a uma sociedade mais respeitosa e mais igualitária para todos? Bom, nós vivemos aí um processo histórico, não é, Joyce, de exclusão, de marginalização e de desumanização dos corpos negros. Essa que é a realidade. Então, é preciso que a sociedade comece a despertar de que não é mais possível nós vivermos tamanha barbárie, tamanho extermínio, não é? O genocídio dessa população. E quando a gente fala de genocídio, a gente não está falando só da morte física, não é? Nós estamos falando também desta morte simbólica que nos é imposta todos os dias. E, por exemplo, essa crise causada aí pelo Covid-19, essa pandemia que nós estamos vivendo, jogou um holofote sobre o que é as desigualdades no Brasil e de que forma esse racismo impacta, né, e fomenta essas desigualdades. Então, nós precisamos começar a pensar em construir um novo patamar civilizatório, não é? Então, não é possível a gente pensar num processo democrático, num processo de desenvolvimento efetivo do país, se nós não incluirmos, se nós não começarmos a pensar em justiça racial para essa parcela da população que ainda padece, né, de tantas iniquidades e de tantas desigualdades, como já comentamos aqui. Doutora Maria Sílvia, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde e até a próxima. Eu é que agradeço. Até a próxima. Boa tarde a todos e todas. Uma das formas de combater esse racismo é falar sobre ele. Esse é o objetivo da Virada da Consciência e o tema hoje é escravidão. Quem está lá e tem mais informações para a gente é a repórter Vanessa Lorenzini. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje, na Virada da Consciência, tem a mesa de debates Diálogos sobre a Escravidão, que começa às 4h10 da tarde, vai ter duração de 1 hora e tem transmissão ao vivo pela internet. A mediação vai ser da jornalista Flávia Lima, com participação do historiador Laurentino Gomes, do ex-ministro da Educação Cristóvão Buarque e também do escritor Tom Farias, que está aqui ao meu lado. Eu vou conversar com ele agora. Boa tarde, Tom. Boa tarde. Qual que é a importância de falarmos sobre a escravidão para combatermos o racismo? Falar da escravidão são as lições que a escravidão deixou no Brasil após 350 anos de processo de expoliação do território africano. E essa reflexão, quer dizer, induz a gente não permitir mais que aconteça coisas como aconteceu agora em Porto Alegre. Então, este fato em si realimenta um procedimento anti-escravista na nossa sociedade, sobretudo em jovens e adultos mais novos. Então, a leitura, o pensamento sobre escritores e sobre escritoras vai permitir que a gente tenha essa reflexão e dê um passo melhor para o futuro enquanto humanidade, entendeu? Pegando esse gancho dos escritores e escritoras, né? O Tom também é curador da Flink Sampa, feira literária que celebra, dá visibilidade aos escritores e escritoras negros e negras, né? Qual que é a importância de dar esse destaque para essas pessoas, né, que às vezes vivem à margem daquela visibilidade da literatura? E quais os destaques da edição deste ano que está acontecendo agora durante a virada? Sim, o destaque, a nossa homenageada é a escritora Ruth Guimarães, no centenário de nascimento dela. Nós estamos publicando obras sobre isso. Nós temos por premissa que o ódio racial também existe na literatura. O nosso combate fundamental é sobre isso. O não embranquecimento de autores, o não olvidamento de obras importantes que fundamentaram também a história da literatura brasileira. Muito obrigada, Tom, pelas suas informações. Quem quiser conferir a programação desse evento que vai até domingo e assistir também essas mesas de debates, é só acessar o site viradadaconsciência.com.br. Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações.
O idealizador e organizador da Virada da Consciência é o professor Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que leva o nome do personagem lembrado neste dia. 20 de novembro de 1695 marca a morte de quem organizou os anseios de liberdade de um povo. E nesse dia, 4 séculos depois, falamos da morte repetida do povo negro no mesmo território. Dr. José Vicente, um homem negro de 40 anos foi assassinado por 2 homens brancos aqui no Brasil. E o que a gente vê nas ruas é silêncio. Quando muito, algo de indignação nas redes sociais e uma nota nos portais jornalísticos sobre o fato. Nos Estados Unidos, a mesma situação fez com que um país virasse do avesso e isso se multiplicasse por outros países. Qual é a diferença? Por que aqui no Brasil a gente não se mobiliza diante deste crime? Porque a gente continua entendendo que esse não é um problema nosso, que esse não é um problema de nós brancos, que esse não é um problema de nós instituições, que esse não é um problema de nós veículos de comunicação, que isso não interessa, afinal de contas é só mais um negro, como são todos os demais. Então nós perdemos a capacidade de se indignar, perdemos a sensibilidade para a vida humana e perdemos o norte do que devesse ser uma sociedade civil respeitosa, compromissada e interessada em caminhar para um patamar civilizatório. Então é muito triste, né, que o nosso olhar de indiferença, o nosso olhar de falta de indignação não nos tire da cadeira, não nos tire no conforto das nossas poltronas, quando pessoas como esse brasileiro de 40 anos morrem aos borbotões todos os dias em todas as esquinas do nosso Brasil. Então a gente precisa rever o nosso conceito e os nossos valores de cidadania, nós precisamos saber onde que estão os nossos suportes e paradigmas de comunidade, de sociedade, de civilização humana, e a gente precisa saber, ao final, o que importa de verdade para nós. A virada da consciência é um esforço nesse sentido, né? Qual é o principal objetivo? Fazer isso, evitar que as pessoas morram. Né? Em qualquer lugar do mundo, sentar no Dia da Consciência Negra para falar de morte é um absurdo. E aqui no Brasil a gente tem que sentar todos os dias para falar da mesma coisa. Mas a gente cansou de falar, as pessoas estão cansadas de verem seus filhos, suas filhas serem mortas brutalmente e de uma forma cruel, como esse cidadão negro de Porto Alegre. E a virada da consciência é quase um ato desesperado de tentar acordar a sociedade civil brasileira, de tentar acordar as autoridades, de tentar fazer um chamamento, que ao final das contas nós perdemos a noção do valor da dignidade da vida humana. Não é? E partindo do pressuposto, lógico que nós precisamos de lei, nós precisamos de prisão, nós precisamos de polícia para punir e para combater todos esses crimes e criminosos que praticam esses assassinatos, mas a longo prazo nós precisamos mudar os nossos valores e nossos conceitos. E precisamos decisivamente entender que não existe consciência de negros. Existe a consciência dos brasileiros. Nós somos um país de negros e brancos. Nós somos um país de miscigenados. Nós somos um país construído em cima de violência, de desigualdades e de discriminação racial, preferencialmente contra os negros. Mas é uma discriminação, é uma violência que agride e atinge todos nós brasileiros. Nós somos irmãos siameses, na perspectiva de brancos e negros. Então, o que agride o negro precisa e deve agredir o branco também, porque senão fica esse olhar equivocado de que essas coisas não me interessam, essas coisas não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Essa tomada de consciência passa pela cultura, passa pela educação. O senhor aí no cenário bonito que está nos atendendo aí na entrevista, tem atrás Machado de Assis, Malcolm X, personagens importantes dessa cultura negra. Isso é fundamental, levar essa conversa para as escolas, levar para os espaços de cultura, o protagonismo negro também? Inexorável, né? É indispensável, é exigível, porque, dentre outras coisas, esse ódio racial, esse racismo estrutural que tomou conta, que nos consome a todos, o que ele tem feito com mais evidência e de uma forma mais intensa é apagar a história da trajetória de um povo.
é assassinar todos os dias os seus heróis, né, conhecidos e visibilizados, e esses heróis do dia a dia, como são os trabalhadores negros que carregam esse país nas costas. Então, reconstituir, retomar, reformular, cumpre dois objetivos muito importantes. O primeiro é para que nós brasileiros, e especialmente nós negros, compreendamos que essa luta é uma luta imemorial e que para lutar por ela, essas pessoas que estão aqui, essas personalidades, entregaram a sua vida. Cada um do seu jeito, da sua forma, combateu esse tipo de violência, esse tipo de indignidade no seu tempo e da maneira mais adequada possível. E que essa luta, então, só passa de bastão. Agora é a luta da nossa geração. E eles nos entregaram um mundo um pouquinho melhor do seu tempo. E agora nós temos esse compromisso, nós temos esse dever cívico de fazer uma rebelião civil para não permitir que esse estado de coisas continue ceifando a vida de pessoas inocentes, negras ou brancos, no nosso Brasil. Ninguém pode entrar num supermercado para fazer uma compra, para pagar uma duplicata, para comprar 1 quilo de carne, 1 litro de leite e sair morto. E se isso acontecesse, devesse ser suficiente para mandar fechar uma empresa dessa natureza, para mandar demitir o prefeito, o delegado de polícia, o juiz, o promotor. Deveria derrubar governos, né? Um país em que as pessoas fossem no supermercado, fossem num shopping center, fossem na caixa de um banco e, ao final de contas, voltasse morto para casa. Então, algumas coisas que nos colocam a dimensão do primitivismo e selvageria em que nós nos encontramos e os fundamentos da civilização para onde nós queremos ir. E a gente está conhecendo a nossa incapacidade, a nossa impotência e o nosso desinteresse em fazer a virada de página dessa história. Mas nossa geração pode se sentir confortável, pode dormir com a consciência tranquila diante de um Brasil, de uma cena dessa natureza? Eu acho que não. Então, mais do que consciência, mais do que refletir sobre consciência negra, nós precisamos todos refletir sobre o Brasil. E o Brasil que está aí não serve nem para os negros, que morrem, e não serve para os brancos, que matam. A gente vai conseguir um Brasil melhor? Vamos, com certeza. Vamos conseguir porque, como nós sabemos e aprendemos, essa foi a luta do primeiro negro que pisou nesse chão, não é? Como se sabe, o ato, a atitude para construir um país em que o indivíduo fosse livre e que esses valores da dignidade e da igualdade estivesse disponibilizado para todos, foi uma obra que começou com os negros. Eles chegaram ao escravo num dia e no outro já estavam construindo esses quilombos onde negros, brancos, índios, mouros puderam experimentar esses fundamentos de liberdade, de dignidade, de tratamento de justiça para cada um dos indivíduos. E até hoje, como nós sabemos, e está na história brasileira, são mais de 5 mil quilombos que ainda estão aí vivos, como um retrato do que foi essa luta do negro para construir um Brasil de liberdade, um Brasil de igualdade, um Brasil que respeitasse os valores do cidadão. Começou com Zumbi dos Palmares, que entregou a sua vida e o melhor da sua energia para essa causa. De modo que lutar pela liberdade, que lutar pela vida é um traço existencial do negro e que depois, junto com os brancos, combateram todas as outras ignomínias e permitiram que nós chegássemos numa potência econômica, uma potência demográfica, uma potência de possibilidade, mas, infelizmente, um país assombrado por essa atitude errônea, equivocada e irresponsável de não tratar o racismo com vigor e com rigor com que ele precisa ser tratado. Professor José Vicente, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Tarde. A gente trabalha para que a gente chegue a esse Brasil melhor. Até uma próxima. Eu que agradeço e reitero o compromisso dos veículos de comunicação. Esse caso de Porto Alegre só está sendo conhecido porque a mídia está divulgando, mas isso acontece todos os dias. Então eu convido, faço um chamamento para que os veículos de comunicação, em especial a TV Cultura, não nos deixem só. Não deixe de apoiar o combate a qualquer forma de ação e de atitude que discrimine, que hostilize e que mate as pessoas pura e simplesmente pela cor da sua pele. Estaremos juntos, professor, pode deixar. Obrigado. Muito obrigado.